Luiz Roberto de Albuquerque, o Beto Albuquerque, tem 51 anos. Começou a fazer política no movimento estudantil quando se aliou ao PCdoB, em geral contra grupos trotskistas. Beto Albuquerque é advogado e deputado federal pelo PSB do Rio Grande do Sul. Está no PSB desde 1986. É o único partido ao qual se filiou em toda a sua carreira. Começou a militância política em Passo Fundo, sua cidade natal no Rio Grande do Sul. Foi 2 vezes deputado estadual e no governo de Olívio Dutra, no Rio Grande do Sul, pelo PT, foi secretário dos Transportes, sempre filiado ao PSB. Em 1999, assumiu o primeiro dos seus 4 mandatos consecutivos como deputado federal em Brasília. Até agosto de 2014, Beto Albuquerque era candidato ao Senado pelo PSB no Rio Grande do Sul. Agora, Beto Albuquerque ocupa a vaga de candidato a vice-presidente na chapa encabeçada por Marina Silva na corrida pelo Palácio do Planalto pelo PSB em 2014. Olá, bem-vindo a mais um Poder e Política. Este programa é uma realização do portal UOL e do jornal Folha de São Paulo. A gravação é realizada aqui no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. O entrevistado desta edição do Poder e Política é o deputado federal Beto Albuquerque, do PSB do Rio Grande do Sul, que no momento é também candidato a vice-presidente da República na chapa encabeçada por Marina Silva pelo PSB. Olá, como vai, deputado Beto Albuquerque? Tudo bem? Tudo ótimo, Fernando. É um prazer estar aqui, viu? Começo perguntando sobre o caso rumoroso do avião que, enfim, fez parte da tragédia da morte de Eduardo Campos no dia 13 de agosto. Por que o PSB evita reunir todos os documentos e informações que tem a respeito, coloca em cima da mesa, convoca a imprensa e diz: isso é tudo que nós temos, aqui está. Bom, primeiro eu quero destacar, Fernando, que ninguém mais do que nós temos interesse, né, de que haja uma profunda investigação e todos os esclarecimentos sobre, primeiro, o acidente, né, que nós continuamos aguardando informações das razões pelas quais caiu esse avião e vitimou 7 companheiros, dentre eles o Eduardo. Isso é muito importante para nós, não temos notícia por qual razão essa caixa preta não gravou nada e por qual razão esse avião caiu, né, naquele sentido, né, que pudemos ver. Segundo, nós temos todo o interesse que não pairem dúvidas, que haja uma investigação rigorosa, né, sobre as relações nossa com o empréstimo do avião, né, e também seja investigada as razões da compra do avião, que a rigor não tem participação do PSB a compra do avião. Nós apenas, pelas informações que temos, recebemos esse avião, no caso o Eduardo, emprestado, né, de pessoas conhecidas dele, empresários conhecidos dele em Pernambuco, né, para a pré-campanha e posteriormente para a campanha. Evidentemente que, em se tratando de pessoa física, não jurídica, né, poder-se-ia transformar isso em estimativa de custos e você contabilizar o crédito e o débito na conta eleitoral, baseado no número de voos. Os rumores de compra, né, que vimos inclusive nas redes de televisão, o uso de laranjas, bom, isso nos deixa muito preocupados, né, porque isso é um negócio que cabe aos proprietários do avião explicarem as razões, verdadeiras ou não verdadeiras. A nossa parte nessa relação com o avião é a parte do empréstimo. O Eduardo, de boa fé, certamente de boa fé, recebeu desses empresários o empréstimo, passou a usar, talvez pudéssemos ter tido um cuidado maior sobre essa questão, sobre a origem do avião, enfim, coisa que nem sempre se faz, né? E agora estamos diante aí desses rumores. Mas eu insisto, existe a possibilidade de o PSB, reunindo que
há de documentos, informações Mas verbais? havia um empréstimo sem documento, havia um empréstimo sem documento, então um relato... porque não poderia, veja, Fernando, esse avião, até ele cair, estava ainda no nome do seu proprietário original, né, que contratou o leasing, a F. Andrade, que entrou em recuperação judicial, atrasou prestações do leasing, esses empresários pagaram as prestações do leasing, né, e tiveram, digamos, transferido a posse de uso do avião. Você não tinha como assinar contrato com quem não era ainda o dono. E aí que eu me refiro à boa-fé. Quer dizer, recebeu enquanto se faria a transferência, imaginando que passasse no processo eleitoral a documentação toda. Houve uma imprudência, talvez, na hora de se contratar? Eu acho que a palavra imprudência é uma palavra adequada. Não houve má-fé, não houve compadrio. Tenho certeza do total desconhecimento, né, das origens ou da forma como foi comprado esse avião. Houve boa-fé e talvez uma imprudência, né, de não se passar efetivamente um contrato em razão de não ter sido feito a transferência. De forma que nós, do partido, né, e a família do Eduardo, todos nós temos o maior interesse de que essas coisas sejam esclarecidas, né, porque nós conhecemos a história do Eduardo. Né? O Eduardo é um cara super correto, super rigoroso, como governador foi sempre muito rigoroso. E infelizmente hoje nos vemos diante desse fato que, além de matar o nosso líder, né, fica eivado de dúvidas, o que é muito ruim. Na sua avaliação, todas as informações já disponíveis para o PSB foram apresentadas em público a respeito desse caso do avião? É essa história que eu estou te relatando. Não há mais nada a ser dito? Não, sobre a compra nós sabemos aquilo que a imprensa tem divulgado. Porque não era, digamos... E sobre o aluguel em si? Era um empréstimo. A única coisa que nós sabíamos é que havia 2 empresários de Pernambuco que ofereceram por empréstimo, né, o avião. Deixa eu fazer outra pergunta sobre transparência. Perguntei já para a candidata Marina Silva sobre a fonte de renda dela nos últimos cerca de 3 anos, que foi com palestras que ela proferiu e recebeu por isso, o que é perfeitamente legal. Uma pessoa na iniciativa privada pode fazer isso, uma pessoa como um ex-presidente da República faz isso porque não vai ocupar nenhum cargo público e presta contas ao fisco, como fez Marina Silva. No momento em que ela se candidata a presidente, a exigência sobre a transparência a respeito da renda imediatamente anterior dela não se reveste de maior importância e o nível de transparência tem que ser maior do que seria para uma pessoa que não vai disputar um cargo público? Olha, eu acho que nesse caso, Fernando, é preciso compreender que quem exige a confidencialidade não é a Marina. São aqueles que contrataram a Marina para fazer suas palestras nas suas empresas, fora do país. Isso é absolutamente normal, porque se fosse a Marina que estivesse escondendo, seria uma coisa. Agora, quando eu contrato alguém e digo, olha, eu vou te contratar para uma palestra, mas eu quero um contrato de confidencialidade, você tem que respeitar, porque a vontade é do outro. O importante nessa relação da Marina é que está tudo declarado no imposto de renda, né? Foi uma forma, evidentemente, dela receber, dela prestar um serviço, ser remunerada, né? Está declarado no imposto de renda, isso que é importante. Ela pretende consultar essas empresas e indagar dela se poderia eventualmente quebrar essa cláusula de confidencialidade? Não, certamente ela poderá fazê-lo, né? Ou mesmo as empresas poderão. Ela se manifestou a respeito disso? Não, nós não chegamos a conversar sobre isso, mas eu conhecendo bastante a Marina, como já conheço há vários anos agora, mais na intimidade, tenho certeza que a ela não tem nenhum interesse de esconder, porque não há nada que se deva esconder. Né? Foi contratada, deu palestra, prestou serviço, foi remunerada. Agora, se quem contratou não quer que se diga, bom, temos que respeitar isso, né? Dilma Rousseff, na sua propaganda eleitoral na televisão nesta semana, comparou Marina Silva aos ex-presidentes Jânio Quadros e Fernando Collor. Qual o seu juízo sobre essa comparação? É lamentável ver uma mulher, a primeira mulher que preside o Brasil, vinculada a um partido de esquerda, né, de origem dos trabalhadores, adotar a regra do lacerdismo, né, para espalhar boatos, terrorismos, né, quase um golpismo
às vésperas de uma eleição. É muito lamentável. É um atraso político e cultural esse gesto. Primeiro porque Marina não é parecida com Jânio, muito menos parecida com Collor. Segundo, porque Dilma apoia Collor em Alagoas, assim como apoia Renan, né, e assim como apoia Sarney. Então, eu acho uma injustiça esse tipo de comparação e acho um gol contra que a Dilma acabou de fazer nos seus propósitos. Por que ela teria feito isso? Talvez, né, sentindo a possibilidade de perder a eleição, né, esteja escolhendo o pior método, que era o método daqueles que acusavam Lula em 2002. Eu me lembro bem, eu votei nas 3 derrotas e nas 3 vitórias do Lula. Né, e eu me lembro bem do terrorismo que se fez contra Lula, que o Brasil ia explodir, que ele não ia conseguir governar, que ele não ia ter capacidade de mobilizar a sociedade. E acabou que o presidente Lula fez um bom governo para o país. Foi um período de muita inclusão social. Então, essa política do medo, do terrorismo, né, como eu disse, essa filosofia lacerdista de espalhar o terror, não é o caminho. Isso não é maduro, né, para a democracia brasileira. Agora, especificamente, a crítica dela, fora a comparação, é que esses presidentes tiveram muitas dificuldades ao assumir o mandato sem uma base sólida de apoio no Congresso, o que é um fato. E, inclusive, cita que Marina Silva tem, hoje, a rigor, uma base pequena a julgar pelos partidos que dão apoio a ela na candidatura. Como é possível imaginar, num eventual governo Marina, a partir de 1º de janeiro de 2015, que Marina terá uma base sólida que dê tranquilidade a ela para tocar o país? Eu acho que a nova política que nós falamos, que Marina fala, que Eduardo falava, exige uma mudança na relação com o Congresso, na governabilidade com o Congresso. Você me permite dizer, todos falam isso sempre. Não, mas eu quero te dizer aonde que nós achamos que deve ser diferente. Primeiro, existe uma forma de conquistar a base, alugar a base. Já fizeram isso e teve gente que se deu mal com a justiça por ter feito isso. Segundo, lotearam a esplanada dos ministérios para ter base e sempre ter dificuldade para aprovar as coisas. A nossa tentativa, o nosso esforço com o novo Congresso que sairá das urnas, é preciso conhecer o Congresso que vai sair das urnas, ele pode mudar muito ou ele pode não mudar, é tentar apostar numa coalizão de programa, uma coalizão programática. Porque nós temos um programa de governo e não vamos ficar discutindo no varejo. Esse deputado... E veja, Fernando, só para concluir, a Marina tem insistido, e eu acho que ela está correta. Nós temos quadros políticos nas carreiras públicas muito bons. Em todas as carreiras públicas há gente qualificada no Brasil. Há gente qualificada no mundo empresarial e há gente qualificada nos partidos políticos. Mas deixa eu... O discurso de que só o nosso partido tem gente boa não é nosso. É o discurso do PT. Hoje, há sempre, isso varia um pouco, cerca de 20 partidos representados no Congresso. E uma forma que esses partidos encontram de participar dos governos é com o seguinte discurso: nós apoiamos programaticamente o governo, a administração pública federal e queremos contribuir estando presentes com cargos na esplanada, porque nós nos julgamos aptos a ter um ministro que possa colaborar ativamente. É ilícita essa forma de colaboração? Não há ilicitude num partido apoiar um outro partido para governar. E receber um cargo também. E compor um governo, não há ilicitude. O problema é se sou eu que escolho o quadro do partido ou se é o partido que me empurra a goela abaixo o cara que vai governar. Então, quando eu falo de composição de governo programática, eu não posso botar na saúde alguém que não entenda a saúde. Então, digamos que o partido X apoie um eventual governo Marina Silva, o partido X no Congresso. Com o nosso acordo. Com um acordo programático, com bases em assuntos que serão tratados no Congresso. O partido apoia e o partido diz: gostaríamos de participar do governo. Aí então a eventual administração Marina diria: ok,
quais são os quadros do partido e a forma seria a presidente da República diria qual quadro ela gostaria de ter no seu governo? A ideia, se o acordo é programático, não é fisiológico ou patrimonialista, é que a opinião, né, de quem vai presidir o país, vai ter responsabilidades com o êxito ou com o insucesso, tenha a possibilidade, junto a esse partido, de influenciar, de escolher, de sugerir o perfil. Se o partido bater o pé e falar, não, tem que ser desses três aqui, escolhe esses três. Nós estamos num momento, Fernando, que nós vamos ter que ter um novo aprendizado na política, porque essas práticas políticas de hoje, né? Elas existem e não têm dado certo. Pois é, mas... O governo da presidente Lula tinha mais de 400 deputados, teoricamente, apoiando o governo. A cada votação, eu estive nessa base, era muito difícil muitas vezes você ter maioria. Então não adianta você ter uma base só referida por cargos em ministérios ou empresas públicas, porque ela não funciona. Agora, como é que seria nessa situação objetiva? Então está lá uma negociação, sim, concordamos com a proposta para educação ou previdência, ou seja lá o que for. Vamos entrar no governo, apoiar oficialmente. Gostaríamos de ter uma presença nos ministérios. Temos esses três nomes. Aí a presidente, no caso, né, se for eleita a Marina, diz, olha, esses três nomes eu não gosto, não quero. Aí o partido fala, então nada feito, e daí não tem acordo? É possível que haja um outro impasse, mas eu acho que nós temos que perseguir a possibilidade de fazer diferente. Exemplo, há funções na esplanada que a melhor coisa que nós devemos fazer é não prescindir da indicação de partidos, é fazer carta convite, né, publicar editais de convite. Como assim? Você procura no mercado, né, pessoas que se disponham a exercer essas funções. Ah, tá. Né? Não para cargo de ministro, o senhor está dizendo? Não para cargo de ministro. Eu estou falando em áreas chaves. Né? Eu acho que os políticos indicarem membros das agências, isso é uma contradição brutal. As agências têm que ser ocupadas por gente que conheça a área. E tem gente muito boa que não está disposta a pedir favor a político. Mas se for numa seleção de consulta, ele vai apresentar o seu currículo. A Inglaterra escolheu o chefe do Tesouro Nacional através dessa metodologia e contratou um alemão. Por que nós, para indicar alguém que vá integrar uma agência, né, ou uma empresa pública, temos que continuar sempre com essa velha política de ficarmos reféns do cacique político aqui ou ali? Nós temos que tentar mudar isso. Se não nos esforçarmos para isso, não terá valido essa luta toda que nós estamos fazendo. Nós vamos ter que implementar, sim, uma metodologia nova, com todas as dificuldades que possamos ter nesse sentido. O que vai acontecer quando ficar pronto o partido Rede Sustentabilidade, que foi idealizado por Marina Silva? Quando nós, no dia 3 de outubro de 2013, 3 de outubro, 4 de outubro mais precisamente, quando nós decidimos, fomos surpreendidos pelo ato generoso da Marina de apoiar Eduardo Campos, de ver no Eduardo Campos uma liderança que podia apresentar uma forma diferente de fazer a política, de governar o país, ela veio na condição de ser rede. Ela, infelizmente, as estruturas burocráticas brasileiras não deixaram a Marina ter seu partido, e nós do PSB apoiamos do início ao final a tentativa da Marina ter o seu partido. Achávamos que esse tipo de partido era muito importante, existir com esse tipo de pensamento, né, e de desapego. Não deu certo. A Marina decidiu vir e nós pactuamos uma filiação democrática, nós chamamos na época. Assim como o MDB lá na ditadura era o guarda-chuva de muitos partidos. Isso daí é conhecido. Então veja, ela não está obrigada a continuar no PSB, nós sabemos disso. Se ela quiser fazer a rede e ser a presidenta filiada à rede, nós não vamos ter problema, porque nós pactuamos isso com ela. Isso não diminui a nossa colaboração com a Marina, isso não diminui a nossa responsabilidade com o governo da Marina. Isso estava pactuado partidariamente. Ou seja, agora, será que ela vai conseguir fazer? Eu não sei. Mas se ela fizer o seu partido, nós não vemos nenhum problema.
em que ela saia e fique filiada oficialmente à rede. Ela pode ser, e ela continuará tendo apoio, né, irrestrito do Partido Socialista Brasileiro. Ela tem dito que sucessivamente vai governar com os melhores, e aí cita inclusive alguns partidos, os melhores até do PT, do PSDB. Ela não tem dito ou não tem vocalizado, Eduardo Campos falava nomes até. Quem serão as forças que hoje estão aí claras e que realmente não vão participar de um governo Marina Silva, que serão oposição? Quais serão essas forças? Para nós, os melhores nessa seleção que está jogando hoje estão no banco, não estão no campo. Não, mas quem são os de oposição ao governo Marina Silva se ela for eleita? Bom, nós não vamos fazer alianças... Eduardo Campos falava. Nós não vamos fazer aliança com Sarney, com Renan Calheiros, com Collor, com Maluf. Nós não vamos fazer essa aliança. É uma escolha nossa, com todo respeito Henrique Eduardo a essas Alves. figuras. O Henrique, nós temos muita consideração por ele, né? Presidente da Câmara, tem sido, Romero Jucá. Romero Jucá. Nós temos, inclusive, no estado dele, uma relação boa, né? Agora, o formato da relação com o Congresso não precisa ser sempre com a existência de um preposto. Quando você faz o fulano virar preposto do governo com os deputados e deputadas, você está elegendo um interlocutor. O governo pode se dirigir diretamente com esses deputados, dar atenção a eles, prestigiá-los, levá-los nas suas agendas, quer dizer, conversar, receber. Isso é tão fácil fazer, você prestigiar e dialogar. Agora, há governos que preferem escolher 10 prepostos, prestigiar os 10 prepostos, alimentá-los bem e fazer os outros 500 ficarem reféns dos prepostos. Nós achamos que temos que fazer uma relação mais horizontal com todos os deputados e deputadas e também com todos os senadores. Mas o senhor enxerga o governo Marina Silva, se ela vencer a eleição, fazendo alianças formais com partidos políticos, com uma entidade, um partido? É claro, já temos uma coligação com partidos, né, o PSB, o PPS. Quais partidos estariam mais propensos a formalmente entrar numa coligação de governo com Marina Silva? É muito difícil, Fernando, nessa hora, 30 dias da eleição, você claro, ajuizar as instituições. Há partidos que estão um pouco conosco, um pouco com outros. Exato, mas e no governo é uma realidade brasileira. No governo é outra coisa. Tem algum que, vou refazer a pergunta, existe algum partido que pela sua característica fundadora dificilmente estaria coligado a Marina Silva formalmente no governo? O senhor não imagina que o PT vai se coligar ao governo Marina, ou vai? Nós vamos convidar. O partido. Nós vamos convidar quadros do PT, dos tucanos e do PMDB para integrar o governo, certo? E partido? Agora, que dimensão isso terá de adesão partidária é uma escolha de cada um dos partidos. Democratas, por exemplo, é um partido que institucionalmente poderia apoiar a Marina? Depende de ouvi-lo e depende da concordância com o nosso programa de governo. O senhor citou nomes que podem ser, aí o senhor citou vários nomes do PMDB. Tem um programa antes, haverá um programa de governo com o qual quem vier para o governo tem que acordar o programa, em primeiro lugar. Depois indicar nomes, não indicar nomes. Mas o senhor citou vários nomes, se eu não me engano, acho que todos do PMDB. Renan Calheiros, Sarney. Que são as principais figuras que hoje quem mais orbitam na esplanada. Maluf não, Maluf é do PP. Mas assim, duas figuras muito conhecidas. Collor, PTB. Vamos pegar o PMDB. Se o PMDB institucionalmente como partido, que abriga Renan Calheiros, que abriga José Sarney, quiser apoiar oficialmente o governo Marina Silva, quiser indicar pessoas que serão pactuadas com a presidente, ele poderá entrar? Nós vamos ter que examinar. Né? Mas o partido... Num debate sério, nós vamos ter que examinar, num debate sério. Mas não se perfil descarta das pessoas. o partido. Nós não podemos nem aceitar e nem descartar nada nessa altura do campeonato. Né? Lá na frente, houver interesse de um partido ou de outro, nós vamos ver se há o respeito do programa e se o perfil daqueles que querem governar conosco se adequa a esse programa. São critérios.
Vamos nos entender sempre falando ou não? de pessoas, eu estou falando das instituições. Digamos que... Mas hoje as instituições estão hoje estamos no meio de uma eleição, 100% né? envolvidas? Não, mas Estamos no hoje... meio de uma eleição. Qual Não, é mas elas se comprometem formalmente. Tem uma aliança formal. Mais ou menos, né? O que eu vejo é que tem partidos que estão aliados, têm bons ministérios e na hora do plenário lá metade está a favor e metade está contra. Mas do ponto de vista não há prático, organicidade na política brasileira, né? mas do ponto de vista prático, as direções desses partidos que apoiam o governo de Dilma Rousseff vão às reuniões de líderes do governo no Palácio do Planalto. Os presidentes desses partidos são convidados para as reuniões de conselho de governo com a presidente Dilma Rousseff. Mais ou menos assim que funciona. E há dissidências em todos os partidos. Se o Brasil não for capaz, nessa quadra da vida, de dar fim ao toma lá da cá, ao troca-troca, ele vai ter muita dificuldade de entregar aquilo que o povo foi às ruas pedir. Melhores serviços públicos, melhor qualidade de serviço. Segundo, o Brasil precisa passar por uma experiência que Eduardo fez em Pernambuco e foi exitosa, de governar com planejamento, com metas, com medição de resultados. Isso é fundamental na saúde, na educação e em áreas estratégicas. Para isso, mais do que um partido, você tem que ter uma legião de pessoas a fim de jogar para frente, olhar o Brasil para frente, modernizar o país. As metodologias antigas, Fernando, se todos ficarmos apostando que só tem uma forma de governar, que é dando o que se recebe, é loteando a esplanada, nós estamos perdidos. Eu não acho que isso seja a única forma. Não, e a Marina, evidentemente, quer apostar em algo novo e nós vamos ajudá-la. Não, eu entendo essa argumentação toda e outros, inclusive, o senhor há de convir, já falaram também, tiveram um discurso parecido no passado e não tiveram muito êxito. Não se sabe, não há como saber na prática como seria o governo Marina Silva. Agora, o que eu pergunto é algo assim da política mesmo, do ponto de vista, vamos dizer, imagético, para usar uma palavra aí assim, bonita, a imagem. Bonita palavra. Marina Silva aceita o apoio do PMDB, que diz que vai apoiá-la, mas, enfim, ela que vai escolher as pessoas do PMDB que vão estar dentro do governo, é isso? Vai discutir, né? É isso. Se você vai receber um partido, entrar em acordo com o partido, você vai ter que discutir com esse partido as condições de atuação dele. Eu vou dar um exemplo. Os Correios, a empresa brasileira de Correios, era uma empresa que até 10 anos atrás você tinha só 3 cargos de livre nomeação. Hoje são 100. Os nossos bancos têm mais vice-presidente para acomodar os acordos políticos do que para fazer o banco dar resultado. Nós temos que mudar isso. Nós temos que aproveitar os quadros de carreira que fizeram concurso e nós temos que ter limites nessa intervenção partidária na gestão pública. Sabe a impressão que eu tenho? Que a candidata Marina Silva, sua colega de chapa, ela tem esse discurso que tem sido, enfim, interpretado aí de maneira positiva por muitos, as pesquisas dizem, mas a impressão que eu tenho, olhando a política bem de perto, como o senhor olha, é que ela muitas vezes ela se coloca acima dos partidos políticos. Não, acho que não. Isso, o senhor acha positivo? Eu não acho que a Marina negue os partidos ou esteja acima dos partidos, tanto que ela tenta fazer um partido, não para ela, para chamar de seu, um partido sob um programa diferente da maioria dos nossos partidos, com critérios do que pode ou não pode receber de doação para a campanha, né? Tem critérios que ninguém poderá se reeleger mais de uma vez no partido, quer dizer, é um partido com concepções novas. Então, ela não nega essa relação partidária, ela é inclusive candidata a presidenta numa coligação com partidos políticos, que tem 2 minutos de televisão, que, portanto, não resultará sua vitória dos acordos dos segundos e minutos caros, né, que muitas vezes são feitos para você ter um programa de Hollywood na campanha eleitoral, como está fazendo a presidenta Dilma, um programa super cinematográfico de um Brasil que não existe na vida das pessoas. Ela não nega isso. Agora, ela tem uma postura diferente de olhar a política. Eu acho que o Brasil está cobrando a reforma política porque também quer olhar diferente para a política. E um governo pode ajudar muito a fazer a reforma.
pode ajudar muito. E dependendo do que vem das urnas nessa eleição, de renovação, tanto na Câmara como no Senado, nós podemos ter menos dificuldades, né, para você implementar essas mudanças que são necessárias. Marina Silva está apresentando uma trajetória ascendente, pelo menos até agora, o início desta semana, nas pesquisas. Que trajetória o senhor imagina para Marina Silva de agora, início de setembro, até o dia 5 de outubro, ao da eleição, em termos de posicionamento, de apoio, de intenção de votos no primeiro turno? Todo mundo que vai para uma eleição quer ganhar a eleição, né? Eu acho que as pesquisas nós temos que recebê-las nesse momento como uma fotografia de um momento. Você tem mais de 30 dias de eleição para frente. Há espaço para ela crescer? Há espaço para crescer mais, mas há espaço também para cair, né, se a gente não continuar de forma humilde, com os pés no chão, fazendo o nosso trabalho, levando as nossas propostas, não elevando o tom e tampouco devolvendo na mesma moeda as agressões que já começaram a ocorrer. Nós não vamos mudar o tom que a Marina usa nos debates, nós vamos continuar propositivos. A eleição pode ser liquidada por alguém no primeiro turno? Eu acho que a eleição no Brasil está aberta. Pode sim alguém ganhar no primeiro turno. O senhor enxerga quais candidatos aptos a vencer no primeiro turno ainda? Nesse momento, quem pode ganhar no primeiro turno é Marina Silva. Qual o grau de execuibilidade disso no momento? Depende muito da avaliação que a sociedade faz. Eu relembro que tem 1 ano e meio que todos os institutos de pesquisa apresentam 80% do eleitorado querendo mudança. Talvez essa mudança esteja sendo desperta, ou talvez a tragédia, né, que vitimou Eduardo tenha ajudado a despertar isso, né, e o patrimônio político que a Marina já tinha, né, se some a isso. Que cenário o senhor vislumbra para segundo turno a esta altura? Quem hoje tem condições de ir ao segundo turno na sua avaliação? Todos têm condições de ir ao segundo turno. Não, nesses últimos 30 dias, a números de hoje nós sabemos, mas como eu disse, a política ela é dinâmica. Eu não vou ser desrespeitoso com nenhuma das candidaturas, né, porque a eleição está nas mãos do povo, cabe a ele escolher. Supondo-se que as duas candidatas que hoje lideram, de fato... Seria fantástico um segundo turno entre duas mulheres. Sigam para o segundo turno, Dilma Rousseff do PT, Marina Silva hoje no PSB, candidatas finalistas. Como o senhor imagina que vão se comportar? Número 1, os candidatos que não foram ao segundo turno, em termos de apoios, e como se comportarão os eleitores desses candidatos no segundo turno? É inegável que no Brasil hoje há um desejo muito grande de mudança, há um esgotamento do atual ciclo político e econômico que nós temos aí, há um cansaço da polarização que há 20 anos governa e desgoverna o Brasil, ou justifica e não se justificam as coisas não realizadas. Mas o que aconteceria no segundo turno? Em termos de apoios? Eu acho que é muito provável que no segundo turno todos aqueles que querem fazer a mudança estejam juntos. Essa é uma probabilidade muito grande, né, que vem se repetindo até agora e, em havendo segundo turno, poderá se consolidar. Tem uma força que pode, pela primeira vez, estar fora da lista final dos 2 candidatos mais votados, que é o PSDB. O que aconteceu com o PSDB, na sua opinião? Talvez não tenha acontecido nada com o PSDB. Talvez esteja acontecendo muita coisa com o eleitorado brasileiro, que está tendo um outro viés de reflexão nessa eleição. O PSDB, como eu digo, tem quadros bons, fez para o Brasil, na sua época, boas coisas, principalmente a implantação do real, a estabilização da economia brasileira. Isso é um mérito dos tucanos. O PT não admite isso, mas nós admitimos. Assim como o PT, né, consolidou um período de inclusão social muito grande, o que é um mérito muito importante do presidente Lula. O senhor diria que... Agora veja,
nem o PT nem o PSDB admitem as Mutuamente. boas coisas um do outro. E eu acho que isso cansou a sociedade. A sociedade cansou de viver essa dicotomia e está procurando alguma coisa nova. O Aécio é uma liderança política nova, jovem, né? Foi o gestor, eu particularmente sou amigo dele, me dou com ele. Quando eu cheguei na Câmara, eu encontrei ele na presidência da Câmara naquela época. Agora, é o partido que fracassou ou é o eleitorado que está tomando novas decisões? Eu acho que no Brasil, quem está fazendo a mudança não são os partidos nessa eleição, é o eleitorado, é o povo brasileiro. O senhor diria de cada 10 eleitores de Aécio Neves no segundo turno, os eleitores, quando o senhor imagina desses 10 que vão, talvez, se tiver um segundo turno, Marina Dilma, votar em Marina, e quantos votariam em Dilma? 8 votariam em Marina e 2 talvez votariam em Marina. Então 10? Não, estou dizendo 8 certamente se transfeririam porque são eleitores que querem mudar o país. O senhor acha que nessas circunstâncias o próprio Aécio, se não fosse para o segundo turno, consideraria essa hipótese também de apoiá-la? É natural, né? Eu acho que o discurso do Aécio e do PSDB em relação ao atual governo é super crítico, que seria até uma incoerência pensar o contrário. Mas poderia ficar neutro. Natural em política é só iogurte, né, Fernando? Pois é. Eu acho que ninguém pode ficar neutro. Marina Silva ficou em 2010. Foi uma opção, né, que ela teve dentro do PV, o partido dela teve opinião. Eu prefiro tomar posição, né? Acho que isso o senhor acredita que é algo a ser perseguido, eventualmente, se Aécio não for ao segundo turno, perseguir, enfim, o apoio dele? É possível, né? Mas eu desejo ao Aécio que ele tenha êxito na empreitada dele, né? Assim como os demais candidatos, né? Para não ficarmos aqui, digamos, nos imiscuindo na realidade de cada um. Agora, no segundo turno, quem pregou na campanha inteira mudar o Brasil, o lugar é um lado só, né? Não há dois lados. Qual será o lado? O lado que nós estivermos ou que outro que tenha pregado a mudança esteja. Qual é sua posição pessoal, não a do programa de governo, sobre temas de costumes? Legalização do aborto, legalização das drogas, especificamente da maconha, casamento gay. O aborto já é... Não, mas a flexibilização... Sim, eu pessoalmente concordo, eu pessoalmente concordo com o que a lei atual permite, né? E acho que o sistema de saúde brasileiro não está preparado sequer para atender os casos em que a lei permite. Nós precisamos melhorar isso. Mas esse é um outro assunto. Mas isso então, a minha posição é de acordo com o que a lei vigente permite. Essa é a minha posição Liberalização pessoal. Do uso de drogas. Nós temos uma fronteira muito aberta, um descampado nas fronteiras brasileiras, por onde entra todo tipo de droga, né, que me parece muito precipitado antes de resolver essa entrada franca, de qualquer forma, de todo tipo de droga no Brasil, você liberar o uso. Eu tenho muita dúvida sobre isso e acho que precisamos ver alguns cases. Experiência do Uruguai. Está muito cedo para avaliar. Por enquanto, não é um sucesso. O Uruguai acertou ou errou ao tentar fazer a experiência? É um direito que o Uruguai teve, fez um bom debate com a sociedade. É um país muito menor que o Brasil, né? Tem poucas áreas de fronteira, tem talvez melhores condições de administrar isso. Um país pequeno tem muito mais condições de administrar isso. Agora, um país continental como o Brasil, né? Onde entra arma, droga, violência, tráfico de tudo que é lado, você tem que ter um cuidado muito grande. Então a sua posição pessoal é para não mudar a lei no que diz respeito a drogas. Eu não gosto da criminalização das drogas como solução para o problema. O Brasil tem que amadurecer nesse sentido. Mas primeiro ele tem que fazer a sua parte. Se esse país tiver capacidade
né, de acabar, né, com a boca livre que existe hoje nas fronteiras brasileiras, reforçar, portanto, o policiamento nas fronteiras, né, para todo tipo de crime, você pode fazer uma discussão mais séria sobre isso. Eu acho que o usuário de droga, principalmente as drogas pesadas, né, o crack hoje, que está dizimando muitas famílias, tem que ter um atendimento, né, como um paciente de uma sociedade doente, tem que ter esse tratamento de saúde, de orientação, né? Você não combate esse tipo de coisa só com polícia, né? Você tem que ter uma construção sobre isso. Agora, a liberação, né, num país que não consegue ter portão em lugar nenhum, me parece precipitado nesse momento. O casamento gay já existe na prática por conta de uma decisão que foi tomada pelo Supremo. O senhor acha necessário formalizar ainda mais a forma como se pode haver a união entre gays no Brasil? Eu acho que um princípio fundamental nessas coisas, e que serve a todos, aos gays, aos não gays, aos crentes, aos não crentes, é que a gente respeite, né, os direitos civis de todos os brasileiros. Isso é um pressuposto fundamental. Segundo, eu acho que respeitar as organizações religiosas, né, que não precisam concordar uma com a outra, né, ou com o comportamento de um ou de outro, também é uma conquista democrática. Nós precisamos respeitar esses limites religiosos. Agora, o Estado ele é laico. E se ele é laico, né, como disse o Papa, quem sou eu, né, para condenar o casamento gay? E condenar a homofobia por meio de uma lei formal? Sinceramente, se o Brasil, né, fosse um país mais sério, ele não precisava de lei, porque qualquer discriminação deve ser condenada, seja por razões de opção sexual, seja por racismo, né, seja por qualquer tipo de discriminação. Mas ter uma lei, eu acho importante. Eu acho importante você ter a lei. E a minha opinião é uma filosofia, né, que nós comungamos no partido e que respeitamos aqueles que divergem dela. Saiu o coordenador de assuntos LGBT do PSB por conta desse episódio em que houve uma correção do programa de governo da chapa Marina Silva Beto Albuquerque. Por que aconteceu isso? Eu não sei se ele saiu do PSB. Mas não saiu da coordenação, não sim, é? Parece. Um programa de governo, Fernando, ele tem que ter uma mediação. Né? Ele tem que ter uma mediação. A unanimidade em tudo não existe, e na política muito menos. Né? Você tem que conviver com pensamentos diferentes. E num país laico, nós temos que aprender muito ainda a conviver com as diferenças. Quem coordenou a execução do plano transferiu integralmente as sugestões do movimento LGBT para o programa, e não havia um consenso sobre isso. Então houve, de fato, ajustes, mas eu ouso dizer que dos programas, de tudo que eu já ouvi falar, de todos os candidatos, o que mais aprofunda o assunto, o que mais claro trata o assunto, é o nosso programa de governo sobre a questão LGBT. Eu acho que isso é um avanço super importante, né? O Aécio e a Dilma, que não apresentaram ainda seus programas, têm falado muito no nosso, o que já é uma honra para nós, fazer os nossos adversários lerem o nosso programa antes mesmo de publicarem os seus, né? E até onde eu tenho lido e comparado, a nossa proposta é uma proposta super avançada e coerente, né, com o Estado laico que é o Estado brasileiro. Sobre o programa de governo, há a defesa no programa de governo da sua chapa de fim da reeleição para cargos executivos, ou seja, prefeitos, governadores, presidente da República, mandatos de 5 anos sem reeleição e eleições coincidentes. Hoje o brasileiro vota a cada 2 anos. Por essa proposta, o brasileiro votará só a cada 5 anos. É bom isso? Eu sinceramente acho que se votar de 2 em 2 anos fosse muito bom, a política brasileira deveria estar melhor. Mas votar menos é melhor? Eu acho que unir as eleições, Fernando, implica em você criar partidos com cara nacional,
Hoje você tem um partido numa composição no município, outra composição no estado e outra no governo federal. Ou seja, os partidos políticos vão perdendo identidade nacional, vão perdendo aquilo que me parece muito importante, que é uma identidade nacional. Se você unificar as eleições, só isso já vai começar a mudar a realidade partidária no país. Eu defendo a unificação das eleições, eu acho que o mandato de 5 anos sem reeleição, ele é salutar. Eu também defendo o fim das coligações nas proporcionais e eu defendo cláusula de desempenho. Né? Um partido, para dizer que é um partido, tem que ter pelo menos 2% do eleitorado brasileiro. Senão você não é um partido, você não tem um sentimento nacional. E essa é uma discussão que nós vamos ter que fazer na reforma política. Então, votar uma vez a cada 5 anos e não a cada 2, na sua avaliação, não reduz a qualidade da democracia? Eu creio que não, ao contrário, talvez permita, né, que o poder público funcione até melhor, porque hoje a cada 4 anos você tem um interrompido, né, em razão dos meses anteriores à eleição municipal, dos meses anteriores à eleição nacional e estadual, você acaba tendo um mês de paralisação, de não repasse de recursos, de descontinuidade. Isso também não gera uma cultura de eficiência no poder público. O senhor tem uma boa relação com o setor do agronegócio no Brasil. A candidata Marina Silva, historicamente, tem uma relação mais arestosa com esse setor da economia. Como vai ser composta a relação de Marina Silva, eventualmente, se presidente for, com o setor do agronegócio? Eu achei muito engraçado, Fernando, porque eu virei candidato a vice da Marina e começaram a dizer que eu sou um ruralista. Eu sou o primeiro ruralista sem terra, sem nenhum boi para criar e sem cavalo na propriedade. Eu sou um advogado... Mas que vem de um estado onde sim, o agronegócio é muito importante. Que mora num estado agrícola e que há muito tempo já compreendeu a importância do agronegócio na vida das pessoas. Ninguém toma café de manhã, toma um suco, toma leite, come um pão, um presunto com queijo, margarina, almoça e janta se não tiver agricultura produzindo no país. Então, só isso já, e um churrasco no fim de semana e assim por diante, quer dizer... E a própria cerveja que vem da cevada, também vem da agricultura. Então, a agricultura é uma coisa presente na vida das pessoas. Toda a cadeia produtiva hoje do agronegócio representa praticamente 1/4 do PIB desse país, né? Então, nós estamos tratando de um setor muito importante. Eu não acho que haja contradições da Marina com o agronegócio. Eu creio que tem muita gente ouvindo outros falarem de Marina e não querendo ouvir Marina falar. Porque os encontros que nós temos feito, onde Marina fala e as pessoas escutam, inclusive no meio do agronegócio, os conceitos sobre a Marina mudam. Quando a Marina fala em sustentabilidade, o que é sustentabilidade no agronegócio? É adequar hoje uma exigência do consumidor mundial. O consumidor mundial está cada dia mais exigente, ele quer a cada dia saber mais do produto que ele está consumindo. Ele lê, hoje você anda no supermercado brasileiro, você vê muito mais gente na frente da prateleira lendo na embalagem do produto a composição daquele produto, se tem glúten, se não tem glúten, quanto tem de sódio, se tem ou não tem sódio, qual é a caloria. Quer dizer, isso significa o quê? Nós estamos diante de um desafio. Quem não se modernizar vai perder mercado, vai ficar fora do mercado mundial. E a sustentabilidade significa dizer o seguinte: o cara que vai comer carne na Europa, hoje já é um mercado muito promissor para quem tiver essa regra, ele quer saber até a água que esse boi bebeu, o pasto que ele pastou, que ração ele consumiu. Mas isso é sustentabilidade. Claro, mas deixa eu perguntar, então o caminho seria o quê? Mais contato direto da candidata Marina Silva? E vice-versa. Isso está sendo providenciado já? Nós estamos trabalhando muito, temos dialogado, já fizemos... Há muitos pedidos de encontros para conversas, para conhecer? Há muitos pedidos. Há muitos pedidos. De que ordem? Eu te diria o seguinte, Fernando, eu vou te ilustrar. Hoje, eu te diria que 90% do agricultor brasileiro já é um agricultor que sabe que tem um mercado exigente, que sabe que é preciso preservar o ambiente,
que sabe que a mudança climática no país é hoje o principal empecilho para o sucesso da agricultura brasileira e que, portanto, o respeito à questão ambiental, a exploração adequada, ela é fundamental. Tanto Marina quanto o agronegócio, em mantendo encontros como nós fizemos agora em São Paulo, né, como vamos fazer na Expo Inter, no Rio Grande do Sul. Na quinta-feira. Na quinta-feira, que é a maior exposição agropecuária da América Latina. Quanto mais encontros houver, quanto mais puder se ouvir, quanto mais se ouvir falar nos debates e nos programas, vamos perceber que a sustentabilidade é em Esteio, no Rio Grande do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. Quanto mais convergência houver, mais soluções nós vamos ter. Então, Marina pretende fazer uma fala especial para esses, enfim, representantes do setor, quando for lá? Está preparado algum evento em que ela possa falar? Sim, nós vamos visitar na Expo Inter o pavilhão da agricultura familiar, que é muito grande. Que mensagem que ela deve passar? O senhor já discutiu com ela? A mensagem que nós já passamos na época do Eduardo, que está de pé, em primeiro lugar, isso lá em maio, nós dissemos as 50 principais lideranças de toda a cadeia do agronegócio. Primeiro, no atual governo, o Ministério da Agricultura está sem poder político e sem o orçamento que lhe é devido. Hoje as decisões do Ministério da Agricultura estão terceirizadas para a Casa Civil. Isso é um desrespeito com um setor tão importante ao PIB nacional. Nós precisamos empoderar esse ministério, nós precisamos qualificar esse ministério, valorizar esse ministério e ter no comando desse ministério alguém que tenha o acordo do setor, de todos os setores, que tenha um respeito, que seja acreditado. O Ministério da Agricultura, como saúde, educação, fazenda, minas e energia, não pode continuar no rateio, no sorteio político-partidário. Né? Nós temos que colocar ali gente com especialidade. Uma síntese da mensagem de Marina Silva na quinta-feira seria qual? Vamos continuar mantendo políticas de crédito, não vamos atrapalhar, vamos fazer a chamada, o georreferenciamento das áreas rurais do país e vamos produzir, é isso, nós temos que produzir, deixar esse país produzir, atrapalhar o menos possível, né, e preservar o ambiente. Isso tudo pode ser feito sem nenhum tipo de conflito. Outro ruído que houve sobre interpretação de falas de Marina Silva, o uso dos recursos e a forma de exploração do pré-sal. Afinal, como vai ser tratado esse tema num eventual governo Marina? A primeira coisa que nós vamos fazer é salvar a Petrobras do patrimonialismo, do aparelhamento político partidário que foi feito. Porque se não salvar a Petrobras, se ela continuar tendo prejuízos, né, ela vai ter muita dificuldade de fazer o investimento que cabe a ela fazer majoritariamente no pré-sal. Segundo, o pré-sal é um programa de desenvolvimento para o país e é um programa de financiamento para áreas sociais importantes. Nós temos que fazer a exploração e faremos. Isso é a proposta de Marina. O que Marina está acrescentando é que nós não podemos viver somente dessa visão. E não concorre, nem para, nem diminui o avançar do pré-sal você dizer que o Brasil é um país super ensolarado e que tem que apostar na geração de energia solar, ampliar a geração de energia limpa. Isso é absolutamente pacífico. Pernambuco conseguiu fazer, no governo do Eduardo Campos, um leilão de energia solar. Por que o Brasil não faz? O Brasil tem que comprar essa parada, a Petrobras, inclusive, pode ser parceira dessa parada. Isso não significa preterir o pré-sal para fazer energia solar. Significa fazer as duas coisas. O que ela defendeu foi exatamente isso. Financiamento. Haverá alguma restrição para o PSB receber doações de empresas ou de setores para os quais a rede, partido criado, ainda não oficial de Marina, podem receber, por exemplo, tabaco, álcool, agronegócio, ou agronegócio não, agrotóxicos, armas? Olha, o PSB, Fernando, o PSB no que diz respeito a contribuições de campanha tem uma regra bem clara. Só não se pode receber contribuição de fonte ilícita. Ponto.
Nós não temos esses senões, mas respeitamos os senões que a rede tem. E no de caso forma da que campanha na conta, de Marina? Sim, na conta da candidatura da Marina, seguramente essas vedações que a rede tem serão respeitadas. Serão respeitadas, evidentemente. E para as candidaturas do PSB, nós não temos a regra que não seja essa, ó, ninguém pode pegar dinheiro de origem ilícita, de origem ilegal. Eu não vejo, né, particularmente, pecado nenhum, né, de você, se for o caso, receber alguma contribuição para fazer campanha de quem está legalmente constituído no país, trabalhando, gerando empregos. Ainda que sejam indústrias polêmicas, como agrotóxico ou armas. Agrotóxico, a maioria dessas empresas sequer contribuem, praticamente todas elas, né, são internacionais. Armas, nós precisamos de armas para as Forças Armadas. É possível ter defesa nacional sem armas? Acho que não. Bebidas, refrigerantes, cervejas, qual é o problema? Então é uma questão de princípio, de você olhar. O problema é o ilegal, né? Isso sim nós temos que banir da política. São as relações ilegais, as contribuições ilegais, o caixa 2. Isso que é o feio da contribuição partidária. Se eleita a chapa, o senhor vice-presidente imagina que tipo de função como vice-presidente numa administração Marina Silva? Nada além do que as minhas atribuições constitucionais. Ser um parceiro que colabore, né, que ajude, né, na construção política do governo, nas relações institucionais, na substituição eventual, né? Nada que ultrapasse os limites. Em algum setor específico, por exemplo, o ex-presidente José Alencar, por um determinado período, ajudou na administração de Lula como ministro da Defesa e acumulou ali, vamos dizer, as funções. Olha, O senhor imagina contribuindo um pouco mais além de ser um... O vice-presidente só tem uma função constitucional, substituir o presidente da República no seu impedimento. É verdade. Isso é muito pouco. Né? Eu acho que você tem que estar envolvido na alegria e na tristeza, né, na dificuldade, enfim, com o governo. Agora, os limites do vice, quem dá é o presidente. Né? Se a presidente achar que eu deva cumprir mais tarefas na articulação política ou na área de infraestrutura, né, que eu tenho um razoável conhecimento por já ter tido experiências de ser secretário de transportes, de infraestrutura no Rio Grande do Sul, ou qualquer outro tipo de colaboração, eu estarei pronto. Mas os limites do que eu poderei fazer ou não serão ditos, né, e assegurados pela presidenta Marina. Câmara e Senado, PSB. Qual é a expectativa do seu partido sobre bancadas a partir de 2015? Olha, nós gostaríamos muito de chegar a 50 deputados nessa eleição e elegermos ou termos uma bancada de 8, né, muito otimistamente 10 senadores. Estamos trabalhando para isso, acho que a candidatura da Marina animou muito o eleitorado, as nossas legendas, e a gente vai... Eu noto que há... E talvez eleger 6 governadores, é o que nós pretendemos. Isso que eu ia falar, governadores, não há neste momento, nas pesquisas já divulgadas, nenhum candidato do PSB liderando as pesquisas. Mas o que leva o senhor a ser otimista assim? O Brasil está mudando muito nas eleições. As pesquisas de 15 dias atrás, você já viu que nem para presidente elas estavam coerentes. Então, nós já temos resultados internos nossos em vários estados. Quais são esses estados que o senhor imagina há candidatos competitivos do PSB? O Espírito Santo, nós temos uma candidatura super viável, que é a reeleição do Renato Casagrande. Espírito Santo. Pernambuco, nós vamos virar o jogo. No Pernambuco, Roraima, o Chico Rodrigues, nós estamos trabalhando muito. Mais? A Lides está crescendo na Bahia. O Amapá, o Camilo concorre à reeleição. Temos uma candidatura no Ceará, né, que começa também a ter sentimentos de crescimento. Ou seja, daqui até a eleição, amigo, muitas coisas poderão mudar. E nós... Eu noto que a candidata Marina Silva... O Tarcísio Delgado em Minas Gerais é uma novidade hoje.
que a gente está sentindo o seu crescimento muito grande para uma eleição que estaria polarizada, mas uma das partes que polariza empacou, não? Então abre o espaço para, quem sabe, uma terceira força chegar ao segundo turno. Eu noto que na propaganda do PSB, com Marina Silva, na propaganda presidencial, exalta-se pouco ou ressalta-se pouco o número do partido, que é o número 40, que é o que conta muito para eleger deputados. Mas recém está começando, começou muito há pouco tempo. Isso vai ser feito? A própria candidata Marina vai falar, vai pedir que votem no número 40? Nós vivemos um dilema, nós só temos 2 minutos de televisão. Sim, mas ainda assim. Mas é evidente que nós vamos, vai falar? Na reta final, nós vamos valorizar a questão do número. Agora, na estratégia, né, de construção política, de defesa de programa, nós estamos fazendo a afirmação em torno do nome da Marina e ali na reta final, né, vamos valorizar o número, que é o que mobiliza efetivamente o eleitor. Deputado Beto Albuquerque, candidato a vice-presidente da República pelo PSB, muito obrigado por sua entrevista à Folha de São Paulo e ao UOL. Eu fico muito grato à oportunidade e espero ter a honra de outras vezes ser chamado aqui para a gente conversar. Muito bem, muito Parabéns obrigado. Aí pela mediação do amigo Fernando Rodrigues. Muito bem.